Oi, gente, tudo bem? Vamos falar um pouquinho então sobre essa produção textual nova nossa, né? Que é muito importante a prática de vocês. Hoje tem vários sons por aqui, como eu não tenho estúdio de gravação, como eu não sou um profissional, né? Tem vários sons que podem atrapalhar um pouquinho a gente. Tem galinha, tem vizinho ouvindo música, tem passarinho, sei lá o quê. Cachorro latindo, mas a gente tenta, tá? Então, para falar sobre produção textual em geral, a gente sempre vai focar em gêneros, né? Vai falar especificamente de um ou de outro gênero, tá? E hoje a gente vai falar sobre a resenha crítica, que é o gênero que vocês vão ter que trabalhar, que vocês vão começar a trabalhar para mim nessa semana. E aí, um monte de gente pode ficar assim um pouquinho desesperado e falar, professora, mas que esse nome tão difícil, né? Tão técnico, parece coisa de gente tão importante, né? Parece de coisa de jornalista, eu sei lá, não vou dar conta de fazer isso. E na verdade, meninos, a gente faz isso o tempo todo. Sabe quando você assiste um filme lá, que você gostou muito de uma série, e que você vai dar o resumo pro seu amigo diz, opa, não conta muito não, ele tá bom, só quero te dizer que é bom ou que é ruim, por isso ou por aquilo, que mostra isso ou mostra aquilo. Você tá fazendo dentro da norma, da oralidade, né, na sua linguagem ali cotidiana, uma resenha crítica, tá? O nosso desafio aqui é apenas colocar isso no papel, né, colocar isso de forma bem estruturada, usando as regras da norma culta, etc. Tá? Então, assim, ó, resenhas em geral, esse nome resenha, quando vocês falam, resenha, tá? E eu não sei quem já passou por isso, para mim era um inferno quando eu estudava, porque eu nunca sabia o que era resenha, o que era o resumo. Aí, porque a resenha é crítica, porque a resenha é informativa. Porque, na verdade, os gêneros, eles se subdividem tanto, né? E eles se especializam tanto que eles são infinitos. Os gêneros são infinitos. Isso é bom e é ruim. Isso é ruim porque a gente nunca vai dar conta, né? De dizer, eu conheço todos os gêneros, né? E é bom, por outro lado, porque na verdade nunca existe assim uma regra muito clara. Então, assim, ninguém vai chegar para você dizer, mas isso aí não é exatamente uma resenha crítica, ou está muito longe da resenha crítica. A gente tem uma certa flexibilidade, porque eu tenho vários tipos de resenhas críticas também. Entende? Então a gente tenta se adequar mais ou menos, é um balanço, é um jogo de cintura dentro desse gênero, para tentar explicar o gênero. Então, uma resenha em geral, ela possui uma descrição, resumo e apreciação. Você pode até pensar, mas professor, mas a descrição não é a mesma coisa que o resumo? No nosso caso aqui, das resenhas de obras culturais, ó, esse gênero nosso aqui é mais específico ainda. É uma resenha crítica, mas sobre obras culturais. Vamos fazer a resenha do filme, certo? A resenha poderia ser os outros gêneros, né? Eu tenho resenhas de livros, é muito popular a resenha de livro. Então, tem um livrão lá grosso que alguém quer ler, poxa, como é que será? Ele vai ler a resenha daquele livro, né? Para saber do que trata o livro, para ficar por dentro, para já saber o que a leitura, que ele pode esperar daquela leitura. Entendem? Então, isso é muito comum. Gêneros de obras culturais são muito comuns, mas eu tenho, resenhas de obras culturais publicadas, elas são publicadas em sites jornalísticos, etc e tal, né? E a gente procura, a gente consome, a gente lê, a gente se informa através das resenhas. Por isso que ela é um gênero tão importante para nós nos informarmos. Só que eu tenho resenhas de todo tipo. Eu tenho resenhas de obras de ficção e tenho resenhas de obras políticas, obras científicas, estudos científicos. Dá para fazer resenha de tudo. Então, cara, velho, eu li um livro lá de 500 páginas. Quem é que todo mundo vai ter tempo para isso? Nem todo mundo vai ter tempo. O que eu faço? Eu faço uma resenha, explico, olha, o livro é muito legal, é sobre isso, é sobre aquilo, eu faço um resuminho. Então, basicamente, se a gente está falando agora especificamente de resenha sobre obras culturais, eu tenho lá a minha descrição, tá? O que é a descrição? Pô, eu vou dizer do que trata, caramba. Olha, é um filme sobre isso, sobre aquilo. E o resumo é a sinopse. O resumo é o resumo da historinha. Esse resumo aí, do jeito que está colocado aí, é exatamente a sinopse, tal qual vocês a conhecem. E depois a apreciação. A apreciação é a crítica. É onde eu vou, ou vou meter a lenha porque eu não gostei de jeito nenhum, cara, é muito ruim, muito ruim, muito ruim, ou eu vou elogiar, ou eu vou colocar os pontos fortes, pontos fracos, etc.
tá? Se vocês quiserem ver isso, como que isso acontece muito na oralidade, né, no registro da oralidade, temos coisas muito diferentes aí. Uma coisa é eu fazer uma resenha na forma oral e contar para vocês e conversar sobre aquilo, outra coisa é eu escrever, tá? Não se preocupe, porque as escritas são sempre menores, né? E as orais, elas podem se estender mais, porque a pessoa, afinal de contas, está muito mais relaxada para conversar. Então, tem um site que eu adoro, que é sobre. Um site não, um- uma página no YouTube que é um dos maiores, a gente tem os maiores críticos de cinema, ele é muito bacana, que é o Otávio Gá, ele tem essa página lá, chama-se Super 8. Então, assim, gente, ele usa uma língua, ele fala de todos os filmes que ele já viu, né, ele está assistindo só para poder comentar, e o pessoal que adora cinema, os cinéfilos vão lá, né, eu sou uma delas, adoro as páginas do Gá. E aí ele vai falar sobre os filmes e é muito técnico, né? Então ele coloca lá, sempre ele coloca a descrição, a ficha técnica direitinho, e aí leia na apreciação. A apreciação é toda a crítica dele. Então ele vai falar sobre tudo. Sobre a técnica lá cinematográfica, sobre os vícios do cinema, sobre a qualidade dos artistas, da direção, etc, etc. Da fotografia, muito, muito bacana. O Otávio Gás, só que ele faz isso de uma forma que vocês vão gostar mais ainda. Ele não usa o tempo todo linguagem formal. Embora ele esteja no site, embora ele seja um profissional da área e tudo, ele não usa, né? Ele brinca com as palavras absurdamente, ele é totalmente descontraído, ele usa neologismos, ele usa piadas e, e brincadeiras, sotaque, sabe, de regiões. Então, é divertidíssima as análises desse grande crítico que eu tô falando para vocês. E é muito bacana, porque por mais técnico que ele seja, por mais fera no assunto que ele seja, ele não é pedante, ele não fica subindo no pedestal e se mostrando o cara inteligente, né? Ele usa esses recursos para se aproximar do ouvinte. E é bacana se vocês tiverem, assim, algum filme que vocês gostaram. Ah, eu adorei esse filme. Corre lá, escreve Super 8 e vê qual é a análise dele, né? Vocês vão gostar. E aí, eu trouxe para vocês para ajudar vocês. Ai, professora, mas você tá falando, professora, de pessoas que fazem resenhas conversando. Escrever é muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu concordo com vocês. Professora, mas como é que eu vou dar conta de escrever esse negócio se eu não sei? Então, a primeira coisa que você vai fazer é assistir o filme, tá? Ou gostando ou não gostando, você vai lá e assiste o filme, vê o que, que ele tem a contar. Assiste mesmo, ao invés de você ficar boiando. Você assiste mesmo. Ó, parênteses, gente, parênteses, ameaça formal aqui pra vocês, ameaça. Você pode ir em vários sites e pegar, copiar e colar uma resenha que tá pronta. Só que ela não vale nada. Vocês estão entendendo? Nada. Para você colocar que não vale nada, ok? É muito melhor você fazer o seu trabalho, por mais frágil que ele seja, para mim ele tem muito mais valor, tá? Nunca é demais reforçar isso. Então você vai lá, assiste o filme, observa todos os detalhes. Se quiser fazer anotação, você faz, é ótimo fazer anotação. É sempre o melhor exercício que existe, fazer anotações, tá? Ok, assisti, tá aqui meu filme. E aí você parte para sua escrita. Professora, por onde é que eu começo? Eu tenho aqui mais ou menos um caminho. É claro que você sempre vai poder abrir sites e sites aí para ver como é que faz a resenha crítica, e tem vários formatos de fazer. Mas eu vou colocar para vocês um exemplo, tá? Aqui o meu exemplo sobre esse filme aí, que eu não sei quantas pessoas assistiram, mas ele é bem popular, né? O Extraordinário, alguém foi lá e fez uma resenha. Essa pessoa que fez uma resenha no site de cinéfilos, ele colocou só MSWI, que ele é muito tímido, não quis se mostrar muito, né? Tá nesse site aqui, e ele fez a resenha sobre o Extraordinário, e eu achei a resenha, ó, legalzinha. Dá pra gente usar como exemplo. Então, como é que ele começa a resenha dele? E olha que ele não tá fazendo um trabalho escolar para ganhar nota do professor, né? Ele só quer divulgar e colocar, ele só quer se expressar. Eu só quero me expressar. Às vezes, gente, a gente só quer se expressar e isso já é satisfatório o suficiente. E isso já diz alguma coisa da gente. Se eu tenho uma capacidade expressiva, parece que eu estou dizendo algo sobre a minha inteligência, sobre a minha forma de me conectar com os outros, sobre o meu papel social, não é? É muito importante isso. Às vezes eu tenho tanto para dizer e eu não sei dizer nada. Isso é triste, gente. Né? Então, é exercitando que a gente melhora a nossa capacidade expressiva e foi isso que esse cara quis fazer. E olha como é que ele faz bonitinho. Ele inicia aqui, ele não fez a descrição, lembra que eu propus para vocês, faz uma descrição, faz um resumo. Como nós vamos escrever um texto, isso aqui é mais ou menos, não precisa dar nessa ordem, né? Percebam que ele começa com um resumo. Vamos ver como é que ele fez o resumo? Em uma pequena família da cidade de Nova York, uma criança extraordinária nasce.
August Pullman. Og, como é chamado, é diagnosticado com uma síndrome genética rara, que deforma todo o seu rosto. Devido a isso, durante sua vida, o menino precisa fazer várias cirurgias de risco. Então, aqui é um resuminho da história, né? Sua família é muito unida, protetora, principalmente quando se trata do garoto, por isso, até seus 10 anos, Og nunca tinha frequentado a escola, até que seus pais decidem que talvez seja a hora do menino encarar essa nova fase de sua vida. Fechou o resumo? Vamos ver o próximo. Ah, ainda continuou, ainda tá resumindo. O que é isso? Essa sinopse dele tá um pouquinho grande. É nessa escola que Og se depara com várias situações de bullying, piadas maldosas e olhares estranhos. Mas também é nesse mesmo local que ele faz amizades puras, supera dificuldades e medos, sejam estes dele mesmo ou de sua família. Também consegue passar às pessoas lições de compaixão e respeito. Olha como é que o cara escreve bem, gente. Ou se a gente escrevesse bem assim, ia ser chique, né? Só que a gente tem muito mais dificuldade do que isso. Agora sim, ele fez um resumo, certo? Certo. Então tá aqui o resumo. Começa aqui, é nessa escola, tá aqui Danã, inspirado. Ops, não. Calma. E o resumo começa aqui. Em uma pequena família, então onde foi que o menino nasceu e que ele tá vivendo na escola, etc. Isso aqui é o resumo da história. Esse resumo poderia ser mais resumido ainda, dependendo do meu interesse, da minha vontade de criticar, né? Que é a sinopse, o resumo, é a sinopse que vocês vão fazer, vão contar ali um pedacinho da história. É muito legal que você não dê spoiler, para quem não assistiu. Alguns filmes têm spoiler, outros não, né? Aí você faz ali aquele resuminho, pode ser um pouquinho mais extenso que isso, pode ser mais reduzido. Para quem assistiu esse filme, dá para fazer um resumo menor? Dá para fazer em 3 linhas, assim, né? O menino que nasce com problema, o menino que nasce com a síndrome genética rara enfrenta dificuldades na escola. Pronto, já seria um pouquinho da minha sinopse, certo? Posso me estender? Posso. E às vezes, quando eu estendo um pouquinho a sinopse, eu já começo a fazer avaliações dentro dessa parte que eu estendi. Ele acaba fazendo isso, ó. Ó. Também consegue passar às pessoas lições de compaixão e respeito. Isso não está dito no filme. A sinopse é aquilo que não está dito, mas eu consigo enxergar, né? As pessoas conseguem enxergar. Então elas vão lá, caraca, olha o que aconteceu. Aquela pessoa parece que mudou. Então parece que aqui dentro da própria sinopse dele já tem um pouquinho da avaliação, que é o que eu chamo de apreciação. A apreciação é a avaliação. Então essas duas primeiras partes não precisam estar exatamente na ordem, né? Mas a minha avaliação ficar para o final é melhor. A crítica, a apreciação é a avaliação, ou seja, a crítica. Agora eu vou colocar as minhas impressões pessoais sobre o filme. Sem dizer eu, pelo amor de Deus. Vamos ver como é que ele faz isso aqui. Pronto, nessa escola, tal. Próximo. Aqui, agora, eu tenho mais descrições. Nas descrições, vocês coloquem informações sobre a obra. Vou pedir para vocês pelo menos 2 informações obrigatórias: o ano e a direção. E toda vez que você for escrever, por exemplo, se você está falando sobre o extraordinário, que foi uma coisa que ele não fez, tá? Toda vez que vocês forem colocar o título do livro, lembra da nossa aula de pontuação? A pontuação para ser aplicada aqui. É uma das coisas que eu vou observar quando eu falar de norma culta. Toda vez colocou o nome do filme, Extraordinário, você não está falando de qualquer coisa extraordinária, é o nome de uma peça artística. Então, entre aspas, por favor, toda hora que vocês escreverem, Extraordinário é um bom filme. Aspas, extraordinário entre aspas, tudo bem? Isso aqui ele não fez para o nome desse livro, ó. Isso aqui ele pulou. Ele não prestou atenção nisso. Ele perdeu um pontinho aqui na sua escrita. Inspirado no livro extraordinário, por não sei quem, Palácio, o longa-metragem não trata apenas da história de um garotinho com dificuldade na escola, mas de uma vida completamente exposta ao mundo, que consegue aprender e ensinar. Um garoto que se sente diferente precisa aprender a lidar. Aqui já está a sua apreciação, né? Aqui ele começou já a fazer a crítica, tá? Então faltou um pouco da descrição. O que é a descrição? É a coisa mais técnica. Essa descrição dele só ficou nisso. Ó. Ele só disse que o filme era inspirado nesse livro. Pronto. Faltou o ano. Eu acho que é porque no site às vezes já tem, né? No site, no próprio título, já vem o ano, a direção. Pode colocar atores, ano, direção e as condições da produção do filme. Isso tudo interessa, tá? Então, isso é que eu chamo de descrição. A descrição é pequena, tá? O resumo é um pouquinho maior, a descrição pode ser pequena, o resumo pode ser um pouquinho maior, e é na apreciação, é na crítica que tu vai mandar bala, você vai investir nela, tá? Olha aqui ele fala fazendo isso, ó.
O longa-metragem não trata apenas da história do garotinho com dificuldades na escola, mas de uma vida completamente exposta ao mundo que consegue aprender e ensinar. Um garoto que se sente diferente precisa aprender a lidar com as pessoas e com ele mesmo. Toda a história acompanha uma linha de narração que propõe o leitor, telespectador, ter contato com o ponto de vista de todos os personagens principais. Isso que ele já está olhando mais profundamente na obra, né? Ele olha o ponto aqui da direção, o que que a direção fez, né? Isso porque a cada capítulo a narrativa é feita por um personagem diferente, contando a mesma história. Aqui eu tenho um pouquinho mais de descrição sobre a obra. Isso aqui é descrição. Perceba, às vezes a descrição vai estar diluída um pouquinho no meio da sua apreciação e não tem problema com relação a isso, tá? Aqui é o final da apreciação dele, ó. Tanto o livro quanto o filme conseguem cativar de forma semelhante, sendo indicados para criança, jovem, adulto. Ó, ele vai dar várias impressões, então tem muito o que escrever, gente, muito. As pessoas extraordinárias que compõem o mundo podem ser nós mesmos, ou quem está ao nosso lado. Olha aqui é a apreciação dele. Compreensão, respeito ao próximo, dentro de sua subjetividade. É uma capacidade humana que tende a seguir de maneira intensa após você ter contato com o extraordinário. Faltou aspas, hein, moço? Para o nome da peça artística. Ok? Ele deu o recado dele, deu, mostrou o filme, tal, falta um pouquinho da parte técnica, mas não tem problema, continua sendo um ótimo texto aqui. Eu tenho um ótimo exemplo de texto, tá? Porque tem as informações sobre a obra e tem a apreciação. Então, isso aqui é o que ele achou. Percebam, em algum momento ele disse, na minha opinião, esse filme. Não, ele não disse. Em algum momento ele disse, eu acho que para mim esse. Não. Isso que deixou de ser a opinião dele, de jeito nenhum. Isso aqui é a opinião da pessoa que fez a resenha, é uma opinião muito subjetiva, muito particular, e ele não precisou ficar dizendo eu acho. Esse negócio de eu acho, na minha opinião, são um vício de linguagem. Então, evitem. Não coloquem pronome de primeira pessoa. Meu, minha, eu. Não, tira tudo isso fora. Tudo bem? A outra coisa que você vai tirar fora é aqueles 2 pontos. Todo mundo assistiu a aula de pontuação textual. Então, ponto de exclamação e reticência vocês vão deixar fora. Lá na aula de pontuação textual eu disse o porquê. Isso é importante. Tudo bem? Por fim, aqui, meninos, eu quero que vocês observem essas 3 coisas. Lá naquela folha de redação, atenção, todo mundo vai usar a folha de redação que eu coloquei lá. Eu não quero foto PDF, foto, nada. Eu quero aquela folha de redação escrita. É ali que eu faço as observações. Se tu me passa um PDF, eu não sei por quê, qual é a dificuldade de escrever naquela folha. Se sair fora de formatação, eu sei que às vezes o Google dá esse problema, eu não vou ligar para formatação, eu vou entender que foi o problema do Google, tá? Então não se preocupem com isso. Então, ó, eu tenho 3 critérios para correção, que são esses 3 aí. Se você está usando direitinho a norma culta, teve aula de pontuação só para isso, tá? Tivemos aulas de coesão textual para ajudar vocês com isso. Então, eu quero pontuação, eu quero concordância. Professora, o que é tema concordância? É tu não dizer eles por exemplo, né? Ou os diretores pelo amor de Deus. Então, você tem que fazer concordância verbal, concordância nominal, tá? Então, filmes importantes e não filmes importantes. Tá? Você precisa de concordância. A ortografia é muito mais tranquilo, porque vocês estão escrevendo numa máquina que já te ajuda a corrigir os problemas, tá? Então, não precisa deixar passar muito erro de ortografia. E a coesão e coerência o seu texto precisa fazer sentido, ele precisa estar conectado, ele precisa estar com as partes ligadas. Você não vai começar falando de um filme e depois tocar para outro, né? Ou não vai começar dizendo que o filme é muito legal e vai colocar um monte de coisa ruim para explicar porque ele é legal. Não faria sentido, seria incoerente, né? Tudo bem? Então tem que ser uma coisa bem amarrada. A adequação ao gênero é outra coisa que vocês vão pontuar lá. O que é a adequação ao gênero? Você está fazendo mesmo uma resenha crítica? Ou você está só contando uma história? Tem menino, juro pra vocês, tem gente que vai só contar uma história. Vai lá e. Esse filme é disso, sobre isso, ponto, e acabou. E ele não fez a resenha crítica. Não fez a adequação ao gênero, você vai perder pontuação. E o último é o volume de escrita. Professora, o que é esse negócio de volume de escrita? Esse negócio de volume de escrita tem a ver com aquilo que você sempre me pergunta, professora. Quantas linhas? E eu nunca vou te dar essa resposta, nunca. Por que eu não dou essa resposta de quantas linhas? Porque eu não sei quantas linhas. Tem gente que vai conseguir ser brilhante em 15 linhas. Tem gente que vai conseguir ser péssimo em 35 linhas. Entende? Então, depende muito de você, depende muito do que você consegue fazer com a sua argumentação. É óbvio, eu acho que com 8, 10 linhas, quanto menos linha a pessoa escrever, mais problema ela vai ter para colocar todos os detalhes, entendeu? Apostem no mais, apostem sempre em escrever mais. Isso é apostar em não ter preguiça.
Então, quem não tem preguiça tem uma chance. E o mais bacana nisso é quando o professor observa que a pessoa está se esforçando. Então, presta atenção, se tu escreve mal pra caramba, já não consegue fazer um negócio, ainda não escreve quase nada, nem mostrou que tentou, nem tentou. Tá? Então, apostem sempre no mais. Eu aconselho de 30 linhas para lá, para você fazer algo mais ou menos parecido com o que a gente está esperando, com as minhas expectativas aqui. Beleza? Bom trabalho. Até.